Fala galera, nós vamos falar sobre os músculos da mastigação e os músculos da expressão facial. Então, na aula de hoje, além de passar um pouco sobre a origem e a inserção, nós vamos falar muito sobre as ações musculares. E eu vou dar uma dica para vocês, para que vocês entendam as ações musculares, sem precisar ficar gravando todas elas. Então, a partir do momento que a gente entende, a gente não precisa gravar, a gente aprende e daí fica mais fácil da gente saber o que vai acontecer em cada região do nosso corpo. Aperta os cintos, vem nessa viagem comigo, que vai ficar tudo mais fácil agora, tá? Então, o primeiro grupo que a gente vai falar é o grupo dos músculos da mastigação. Esse grupo é formado por 4 músculos. Nós temos o masseter, o temporal, o pterigoide medial e o músculo pterigoide lateral. O primeiro músculo a ser abordado é o principal músculo da mastigação, que é o masseter. Esse músculo ele sai do arco zigomático e vai em direção ao ângulo da mandíbula. De tanto tracionar essa região do ângulo da mandíbula, ele deixa uma área áspera que nós chamamos de tuberosidade massetérica. Então, ao contrair, ele vai elevar a mandíbula. Então, como as fibras do masseter têm um direcionamento quase que vertical, ao contrair, ele vai realizar esse movimento. Então, ele só tem 2 possibilidades aqui. Ou ele vai puxar o arco zigomático para baixo, ou ele vai puxar o ângulo da mandíbula para cima. Como a gente sabe que o arco zigomático não vai se mover, então a gente tem como dedução que a ação do masseter é puxar a mandíbula para cima. Então, quando o masseter eleva a mandíbula, automaticamente ele fecha a boca. Então, a principal função desse músculo é elevar a mandíbula e fechar a boca consequentemente. Só que o masseter ele pode ser dividido em 2 partes. A gente tem uma parte profunda e tem essa parte aqui maior, superficial. Então, essa parte superficial, notem que o vetor de força não vai ser 100% para cima. Ele é oblíquo. Então, esse vetor de força oblíquo, ele acaba obrigando, na hora da contração muscular, além de elevar a mandíbula, ele acaba obrigando essa mandíbula a vir um pouco mais para frente. Então, automaticamente, as fibras superficiais do masseter, além de elevar a mandíbula, elas podem puxar a mandíbula para frente. E aí elas vão contribuir, nem que seja pouco, para a protusão da mandíbula. Então, se eu entendo da onde o músculo está, para onde ele vai e a direção de suas fibras, eu consigo imaginar o vetor de força e automaticamente eu consigo entender a principal ação daquele músculo. A gente vai utilizar esse raciocínio para todos os músculos a partir de agora, tá? O segundo músculo que a gente vai abordar é o músculo temporal. Esse músculo recebe esse nome não porque está inserido no osso temporal, mas por estar inserido nessa fossa lateral na região do crânio, que se chama fossa temporal. Então, esse músculo temporal, ele sai da fossa temporal e vai em direção ao processo coronoide na mandíbula. O que vocês acham que vai acontecer aqui quando ele contrair, quando ele encurtar essas fibras musculares? Ele vai puxar a fossa temporal para baixo ou ele vai puxar o processo coronoide para cima? O que vocês acham que acontece aí? Não tem como puxar a fossa temporal para baixo. Então, o que ele vai fazer? É puxar o processo coronoide para cima. E aí, quando ele puxa o processo coronoide para cima, ele eleva a mandíbula e automaticamente ele fecha a boca. Então, o músculo temporal tem praticamente a mesma ação que o masseter. Só que o masseter é muito mais forte do que ele. Quando eu coloco o meu polegar aqui atrás da bochecha e o meu indicador lá em cima na região das têmporas e aperto um dente contra o outro, eu consigo sentir a contração muscular do masseter e do temporal.
Eu não sei se vocês conseguem ver meu dedo se mexendo, ó. Vou me aproximar aqui, ó. Então, eu consigo sentir o masseter muito mais forte do que o temporal. E se eu continuar com o meu raciocínio da direção das fibras, percebam que essa parte posterior aqui do músculo temporal, ele tem uma disposição quase que horizontal, ela não é vertical, né? Totalmente vertical. Então, ela é oblíqua, mas quase que horizontal. Se a gente contrai essa parte posterior do temporal, o que você acha? Qual vai ser o vetor de força desse processo coronoide aqui de movimento? Qual é que vai ser? O que vai acontecer? Ele vai puxar esse processo coronoide também para trás. E a partir do momento que ele faz isso, ó, a sua porção posterior acaba auxiliando na retração da mandíbula. Ok? Então, se a gente utiliza esse raciocínio, esqueçam, vocês não vão precisar mais decorar a ação de músculo nenhum, vocês vão entender o que está acontecendo naquela região. O terceiro músculo que a gente vai falar é o músculo pterigoide medial. Esse músculo, ele forma praticamente uma alça com o masseter. Ele é um músculo profundo que vem lá do processo pterigoide, que a gente falou lá nos ossos da cabeça, na aula de ossos da cabeça. Então, esse músculo ele sai da lâmina medial desse processo e vem para a parte interna do ângulo da mandíbula. Assim como o masseter deixa uma tuberosidade na parte externa, o músculo pterigoide medial também deixa uma tuberosidade na parte interna agora, que é a tuberosidade pterigoídea. Então, esse músculo funciona como uma alça junto com o masseter, elevando a mandíbula. Nessa imagem, eu precisei tirar o arco zigomático, precisei tirar o ramo da mandíbula, o ângulo da mandíbula, para que a gente pudesse visualizar o pterigoide medial. Então, a palpação do masseter fica fácil de fazer pela região externa, mas para palpar o pterigoide medial, a palpação vai ter que ser intraoral. E isso é importante para a galera que vai trabalhar nas disfunções temporomandibulares, que muitas vezes precisam palpar essa musculatura. Então, esse músculo pterigoide medial, ele junto com o pterigoide lateral, que vai ser o próximo que a gente vai falar, quando eles se contraem de um lado só, eles acabam puxando a mandíbula também para a região lateral. Então, de forma alternada, ele pode fazer a lateralização da mandíbula como se fosse um ranger dos dentes, tá? Então, no processo pterigoide, além da lâmina medial, a gente tem uma lâmina que é a lâmina lateral desse processo. E na lâmina lateral, nós temos um músculo chamado de músculo pterigoide lateral. Percebam a diferença da direção das fibras do pterigoide lateral com o pterigoide medial. O pterigoide lateral, as suas fibras, elas são praticamente horizontais. Ele tem uma porção superior, que está inserida no disco intraarticular, e tem uma porção inferior, que está inserida no processo condilar da mandíbula. Então, ao contrair, ele vai puxar essas duas estruturas para frente. E quando ele faz isso, ele acaba auxiliando no abaixamento da mandíbula e, consequentemente, na abertura da boca. Então, dos 4 músculos da mastigação, o principal é o masseter, e o masseter, o temporal e o pterigoide medial vão elevar a mandíbula fechando a boca, sendo que o único que vai abrir a boca vai ser o pterigoide lateral. Tá? Então, novamente, se eu entendo a sua direção e os locais de fixação, eu consigo entender a ação muscular. Depois dos músculos da mastigação, nós vamos ter um grupo grande que são os músculos da expressão facial. Esses músculos da expressão facial são aqueles músculos que nos permitem olhar para aquelas pessoas que a gente tem uma maior proximidade e sem que a pessoa fale qualquer coisa, a gente consiga identificar se aquela pessoa está triste, se aquela pessoa está alegre, se aquela pessoa está cansada. Então, vai ser esse músculo que vai nos permitir falar com algumas pessoas sem precisar abrir a boca, ok?
E do ponto de vista clínico, eles são importantes porque existe, por exemplo, uma patologia que causa a paralisia dessa musculatura, que pode ser de forma idiopática, ou seja, pode ser sem causa aparente. De repente, a pessoa começa a evoluir com uma paralisia dessa musculatura, que muitas vezes retorna ao normal depois de sessões de fisioterapia, né? Que é a paralisia facial de Bell's, por exemplo. Nós temos também uma paralisia que pode acontecer pela herpes zoster. Então, aquelas pessoas que já tiveram catapora, contêm esse vírus da herpes zoster e caso a sua imunidade baixe, elas podem evoluir para lesões e essas lesões da herpes zoster, elas pegam geralmente o trajeto de um nervo. E um dos nervos que ela gosta de acompanhar, né, de acometer, é o nervo facial, que é o sétimo par de nervo craniano, que é o nervo que vai levar a informação motora para os músculos da expressão facial. Os músculos da mastigação que a gente acabou de falar, eles são inervados pelo quinto par de nervo craniano, que é o trigêmeo. E os músculos da expressão facial serão inervados pelo sétimo par de nervo craniano, que é o facial. Ok? Então, agora a gente vai precisar entender a direção das fibras novamente para entender a sua ação. O primeiro músculo que a gente vai abordar em relação à expressão facial é esse grupo que está no couro cabeludo, chamado de músculos do epicrânio. Então, nós temos dois, basicamente, o epicrânio occipito frontal e o epicrânio temporoparietal. O músculo temporoparietal, ele não tem tanta importância funcional. Vou mostrar uma foto dele daqui a pouco, mas sem grandes importâncias funcionais. Então, na aula, geralmente, a gente fica muito preso na questão do occipito frontal, mais especificamente no seu ventre frontal. Então, nós temos aqui o ventre frontal do músculo epicrânio occipito frontal, que vai se conectar através dessa lâmina, dessa aponeurose, chamada aponeurose epicrânea, que antigamente era chamada de aponeurose gália, que vai conectar aquele ventre anterior com esse ventre posterior, que é o ventre do occipital. Aqui nessa imagem a gente consegue ver o têmporo parietal. Tá? Essas imagens são do Atlas Adam Interativo, é um atlas perfeito para a gente analisar essas estruturas musculares, porque fica fácil da gente identificar todos os músculos. Então, esse músculo frontal, ele vem lá da região da aponeurose epicrânea e vai em direção às fibras desse músculo aqui que se chama orbicular do olho, que a gente vai falar já já. Esse músculo daqui, essa região daqui, é a região onde estão os nossos supercílios. Então, quando a gente contrai essa musculatura do frontal, esse ventre frontal, o que vocês acham que acontece aqui? Vocês acham que ele vai puxar essa aponeurose para baixo ou ele vai puxar o supercílio para cima? O que vocês acham que acontece? É isso mesmo. Ele vai puxar os supercílios para cima, indicando principalmente a surpresa, uma curiosidade, né? Geralmente os meus alunos utilizam muito essa musculatura quando pegam as minhas provas. Então, aquele aluno que acompanhou as minhas aulas, que assistiu todas as aulas, que se dedicou e estudou, ao pegar a prova, ele tem uma surpresa porque ele sabe identificar e sabe responder todas as questões. Então, ele abre aqui e fala, olha, que legal, consegui entender tudo, vou tirar 10 nessa prova, seja na prova de anatomia, seja numa prova de concurso, por exemplo, ou na prova simples da nossa universidade. Não é isso? Então, a surpresa, a que vai elevar os supercílios, fazendo essas rugas transversais no fronte, na testa, é função e dado pelo músculo frontal, pelo ventre frontal do músculo occipito frontal. Depois desse grupo, nós temos um grupo que está relacionado com a movimentação da orelha. Mas olha, a orelha humana, ela é imóvel. Ninguém mexe a orelha ou bate a orelha como aquele personagem da Disney, o Dumbo, né? Aquele elefantinho lá. As pessoas podem mexer a orelha como um bloco. E quem consegue mexer isso está utilizando esses 3 músculos aqui, que por terem uma relação com uma orelha são chamados de auriculares.
Então, a gente tem um auricular, vou começar por esse aqui, o auricular anterior, um auricular posterior e um auricular superior, que vão mexer a orelha como um bloco, né? Nem todo mundo consegue, eu mesmo não consigo fazer isso, mas tem algumas pessoas que conseguem. Assim como o epicrânio temporoparietal, são músculos de uma importância funcional muito pequena, tá? E aí, muitas vezes, eles são passados batidos nas aulas de anatomia. O músculo que vai estar relacionado com o olho, que a gente já falou nele aqui rapidamente, foi o orbicular do olho, que é esse músculo aqui, ó, que tem esse formato de circunferência, né, que vai formar e vai ficar em volta do olho, na órbita do olho. Então, aqui a gente tem o músculo orbicular que funciona como um esfíncter. Então, esses músculos que têm um formato circular, sempre quando contraem, eles vão fechar aquela cavidade, vão fechar aquele tubo, vão fechar aquela abertura. E aí o músculo orbicular do olho, ao se contrair, ele acaba ajudando a fechar as pálpebras. Ele pode fechar a pálpebra de forma delicada ou pode fechar a pálpebra mais firme. Então, essa parte mais externa, ao contrair, fecha de forma mais firme, enquanto essa parte aqui mais interna vai fechar de forma mais delicada as pálpebras. O outro músculo é o corrugador do supercílio. Alguns autores chamam esse músculo de enrugador do supercílio, tá? Como o próprio nome já diz, ele vai enrugar a fronte, tá? Dando uma expressão de sofrimento, dando uma expressão de preocupação. Mas se a parte superior é o ponto fixo e a parte inferior é o ponto móvel, ao contrair, ele vai puxar essa parte inferior para cima e ele vai também auxiliar um pouco a elevação das pálpebras. Mas a principal função dele é enrugar a fronte. E esse enrugar a fronte traz lá a preocupação, a expressão de sofrimento, que graças a Deus os meus alunos nunca passaram por isso na anatomia, porque nós temos uma boa relação e sei que todos conseguem acompanhar as minhas aulas, né? O professor se achando aí um pouco, né? Vou aumentar a minha moral um pouco aí. Mas é isso que acontece. Tá? Então, quando a gente está naquela cara de sofrimento, naquela aula EAD, pelo amor de Deus, essa aula não acaba, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu quero minha aula presencial, né? Então, essa cara de sofrimento é dado pelo corrugador do supercílio. Aqui na Bahia, em Salvador, nós temos umas peças que uma boa parte da população coloca na frente das casas, que são as carrancas, né, para espantar os maus espíritos, como algumas pessoas dizem e sinalizam, né? Então, essa carranca, ela tem essa região aqui também bem definida. Se você não sabe o que é uma carranca, procura lá no Google, dá uma olhada lá no Google, que anatomia também é um pouco de cultura, é um pouco de arte também, tá? Olha lá que você vai ver o que significa e vai ver bem marcado esse músculo corrugador do supercílio. O outro músculo que nós temos nessa região, que já está mais superficial que o corrugador do supercílio, é o próximo. Então, esse músculo, ao contrair, o que ele faz? Ele vai pegar toda essa pele aqui do nariz e vai puxar essa pele do nariz para cima, fazendo umas rugas transversais sobre a ponta do nariz. Às vezes a gente utiliza isso quando vai dar o cheirinho, ó, né? Daquele cheirinho no cangote de quem a gente gosta e quem a gente ama, né? Então a gente utiliza muito essa musculatura quando a gente está apaixonado, né? Para dar aquele cheirinho. Já o nasal, que recebe esse nome por estar na região do nariz, basicamente, né? Bem em cima da região do nariz, ele pode ser dividido em duas partes. A gente tem uma parte transversal e tem uma parte alar. A parte transversal, ele vai deprimir a parte cartilaginosa do nariz e vai tracionar essa região lateral chamada de asa em direção ao septo, né? Então ele diminui esse orifício da cavidade nasal. Em contrapartida, a parte alar vai dilatar as narinas. A gente utiliza muito isso quando a gente aumenta um determinado esforço, vai correr atrás do ônibus que parou fora do ponto, né? E eu preciso captar mais oxigênio, então eu preciso dilatar aquela entrada
do ar, e aí a gente acaba dilatando as narinas utilizando essa parte alar do músculo nasal, tá? Quando a gente vai para a boca, a gente tem inúmeros músculos relacionados com a boca. No primeiro momento, isso acaba assustando um pouco, porque é muito músculo. Mas se vocês olharem com um pouco mais de calma, vocês vão ver que a maioria deles tem um nome relacionado à sua função. Então, se eu entendo aquela questão inicial da aula de função, automaticamente aqui eu entendo a maioria dos músculos que estão envolvidos com o movimento lá da boca. Então, o primeiro músculo que a gente vai falar é o levantador do lábio superior e da asa do nariz. Então, é esse músculo que está preso aqui no lábio superior, vai estar preso aqui, próximo aqui à asa do nariz, e ao contrair, ele vai puxar para cima, tanto o lábio superior quanto a asa do nariz. E aí, quando ele puxa a asa do nariz para cima, ele acaba dilatando esse orifício também. Então, a principal função do músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz é elevar o lábio superior e a asa do nariz. Quando ele eleva a asa do nariz, ele dilata as narinas, essa cavidade nasal. O músculo ao lado dele, mais para a lateral, ó, é um músculo que vai estar lá no osso da maxila, mas vai estar somente preso no lábio superior. Então, ele vai ter como função somente elevar o lábio superior. Geralmente, esses dois músculos, o levantador do lábio superior e da asa do nariz, e o músculo levantador do lábio superior, ao contraírem em forma conjunta, eles acabam mostrando as gengivas aqui dos dentes incisivos. Então, ele acaba mostrando essa região dos dentes incisivos. Já o músculo que está preso no ângulo da boca e lá na fossa canina, ele acaba, ao se contrair, ele acaba elevando o ângulo da boca. Esse ângulo da boca aqui, ó, essa junção do lábio superior com o lábio inferior, nós chamamos de modíolo. Então, ao contrair, ele acaba elevando o ângulo da boca. Então, se eu sei que aqui tem um incisivo medial, um incisivo lateral, e depois do incisivo lateral a gente tem um canino, então, ao contrair o levantador do ângulo da boca, a gente acaba mostrando o canino, né? Querem ver a ação desse músculo? É só chegar em casa atrasado e não avisar que vai se atrasar, né? Aí vem pai, mãe, marido, esposa, tudo brigando e mostrando os caninos, perguntando aonde estava e por que chegou atrasado, né? Se querem experimentar isso, é só chegar atrasado em casa que vocês vão ver o músculo levantador do ângulo da boca em ação, tá? Depois desses músculos levantadores do lábio superior e do ângulo da boca, nós temos dois músculos que estão presos no osso zigomático. Nós temos um menor e nós temos um maior. Que por ação de vetor, o que esse menor vai fazer? O que você acha que ele vai fazer aqui? Ele está preso no lábio superior e ele vai puxar o lábio superior, ó, para cima e para fora, como se fosse para cima e para trás. E o zigomático maior? Ele já não está no lábio superior, ele está aqui no modíolo, ele está aqui no ângulo da boca. Então, ele vai puxar agora, ó, o ângulo da boca para cima e para trás. É a hora que a gente dá aquela boa gargalhada, onde a gente dá aquela risada, mostrando todos os dentes, né? Não é assim que acontece com o personagem lá do Coringa, que fica fazendo piada o tempo todo? Então, ele tem isso daqui bem desenvolvido. Por quê? Porque está dando risada o tempo todo, tá? Então, a anatomia, além de ser arte, também é um pouco de cultura. Às vezes, cultura inútil, mas tem alguma coisa de cultura aí. Então, os músculos zigomáticos, eles vão atuar na boa gargalhada. Mas, às vezes, a gente não dá aquela gargalhada, o professor fica fazendo piada sem graça, e aí a gente dá somente um riso social, para não deixar aquele professor lá sem graça, né? Ou para não tentar deixar ele sem graça. Então, aquela risada social, que você só faz isso, ó, que a gente só puxa o ângulo da boca para trás e volta como se nada tivesse acontecido, é feito pelo risório.
Então, o músculo risório vai tracionar esse ângulo da boca para trás na risada social, no sorriso social. Eu costumo dizer no sorriso amarelo mesmo, tá? Então, aquele sorrisinho amarelo para não deixar o cara sem graça, ou simplesmente para dizer oi, tudo bem? E passar batido, é feito pelo risório. Se a gente tem músculos que vão elevar o lábio superior, automaticamente teremos músculos que irão deprimir o lábio inferior. Então, teremos músculos que irão deprimir o lábio inferior e deprimir o ângulo da boca. Aqui dá para a gente ver claramente que esse músculo está inserido no lábio inferior. Então, nós temos o depressor do lábio inferior. Como o próprio nome já diz, ele traciona o lábio inferior para baixo. Muitos autores chamam esse músculo também de abaixador do lábio inferior. É a mesma coisa, não está errado não, tá? Vocês podem escrever das duas formas que está correto. Além disso, a gente tem um que vai estar aqui no modíolo, só que vai estar, ao invés de puxando para cima, vai estar puxando para baixo. Então, ele traciona o ângulo da boca para baixo. Esse é o depressor ou abaixador do ângulo da boca, tá? Aquele emoji de triste que a gente faz, né, com aquela carinha para baixo, com aquela boca virada para baixo, é a ação do depressor do ângulo da boca. Na região do mento, do queixo, a gente tem um músculo chamado de mentual. Mas vocês podem também observar esse músculo como mental ou mentoniano, depende do autor, tá? A nômina mais nova é mentual. Esse músculo vai fazer uma protusão do lábio inferior, ele bota o lábio inferior para frente, muito utilizado, ó, na hora que a gente vai beber. Então, esse músculo, muitas vezes, ele entra em fadiga na sexta-feira, né? A galera no sextou aí, exagera, e aí tem uma fadiga do músculo mentual, né? De tanto utilizar aqui ó, a posição para beber, seja ele cerveja, refrigerante, água ou algum drink, tá? Então, o músculo mentual, ele vai servir para fazer uma protusão do lábio inferior. Já o orbicular da boca, como a gente viu, tem a mesma função que o orbicular do olho, só que na boca. Né? Então, o que vocês acham que vai acontecer com esse músculo que tem um formato circular, que parece um esfíncter aqui na região dos lábios? Então, quando a gente contrai, ó, a gente vai enrugar os lábios. Então, quando vai assobiar, quando vai beijar, né, daquele pitoquezinho, é a utilização e fazendo ele funcionar, o orbicular da boca. E, por fim, nós temos o bucinador, que é o músculo que faz a parte muscular da bochecha. Então, ele compõe a parte muscular da bochecha e vai ter como principal ação pressionar a bochecha contra os dentes molares. Uma coisa importante para o pessoal de bucomaxilo é que pelo músculo bucinador está passando esse ducto aqui, esse ducto parotídeo, que é o ducto que vem da maior glândula salival que se encontra aqui, ó, que é a glândula parótida. Ele passa e penetra para a cavidade oral, atravessando o músculo bucinador. Então, aqui a gente tem um quadro onde a gente tem mais ou menos as ações de cada músculo, tá? Eu não consigo fazer a maioria delas, então se vocês não conseguirem fazer também, não se estressem, mas eu preciso identificar se o meu paciente está conseguindo realizar, né, nem que seja em conjunto, essas ações para que eu possa definir o meu plano de tratamento, ok? Então, muitas vezes a paralisia dessa musculatura acontece nas paralisias faciais. E eu preciso saber o trajeto daquela musculatura para poder estimular um despertar novamente desse músculo, eu preciso utilizar esse trajeto correto. Novamente, esses são os nossos livros de escolha. E vistam o melhor sorriso de vocês, tá? Essa daqui foi uma foto, um print que eu fiz da última aula que eu dei, de tão satisfeito que eu estava, eu resolvi tirar um print meu da tela e tá aí. Gratidão a todos, é isso aí, externa toda a minha felicidade de poder compartilhar um pouco do que eu sei com vocês. Espero que estejam gostando. Até a próxima, galera. Um grande abraço.